Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Santana, sou farmacêutico e professor aqui da Universidade de Brasília. Hoje eu começo com uma série de vídeos, né, onde a gente tem o objetivo de fazer a divulgação científica de alguns estudos que são interessantes no campo das políticas farmacêuticas, do cuidado farmacêutico e, acima de tudo, alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso laboratório de estudos farmacêuticos que, de alguma forma, têm algum impacto social e que, para isso, seria importante ter uma divulgação junto à sociedade. Então, hoje, o primeiro artigo, que eu estou muito feliz que acabou de ser publicado numa revista bem interessante, com impacto legal, que é a PLOS ONE, é um artigo que chama, vai aparecer aqui, tradução livre, Manipulação de medicamentos, uma alternativa para mitigar lacunas terapêuticas no SUS, né? É um artigo que é uma indagação também que trata sobre essa questão de que os medicamentos manipulados podem ser uma alternativa terapêutica para resolver alguns dos problemas de doenças negligenciadas que se perpetuam ao longo dos anos. E aí eu vou fazer uma pequena crítica em relação ao porquê que a gente desenvolveu esse trabalho e destacar alguns resultados. Então, primeiro, né, o primeiro motivo da gente desenvolver esse trabalho ele foi conduzido por um estudante de mestrado, um farmacêutico Gabriel Okamoto, que também é farmacêutico do Ministério da Saúde, né? E também foi orientado por mim e também orientado pelo professor Guilherme Gilfuso, que é da área de tecnologia. Das justificativas assim da gente trabalhar com esse tema é que eu venho me dedicando nos últimos anos, né? Tratei meu doutorado sobre isso também. É porque esse termo, inclusive doenças negligenciadas, é um termo que já tem mais de 50 anos, tem 5 décadas que a gente vem discutindo essa questão do desinteresse, né, da indústria farmacêutica ou mesmo dos governos em fomentar e produzir medicamentos para determinados problemas de saúde, né? E claro que a gente sabe que os motivos disso já estão bem documentados, inclusive, né? São geralmente problemas de saúde que atingem um número pequeno, às vezes, de pessoas, ou muitas vezes se atinge um número maior de pessoas, são pessoas muito vulnerabilizadas, né? Então, no meu doutorado, inclusive, eu usei o termo doenças relacionadas à pobreza, porque de fato é isso que desestimula a produção de medicamentos, né? Muitas vezes atinge essencialmente países pobres ou populações muito vulnerabilizadas que dependem da ajuda do Estado para ter acesso a esses medicamentos. Então acaba que a indústria farmacêutica, principalmente, prefere investir em outros tipos de medicamentos, em outros tipos de doenças. Isso já está bem documentado na, na pesquisa científica. Porém, o que a gente vem observando é que ao longo das últimas décadas a gente não vê uma mudança de fato no cenário que faça com que os governos consigam, de fato, promover o acesso a medicamentos a essa população. E aí eu vi esses dias, inclusive, um vídeo da professora Conceição Tavares, que ela faz uma crítica da falácia desenvolvimentista, né? Que ela critica muito a teoria econômica, que fala que a gente primeiro precisa estabilizar a economia, depois fazer a economia crescer, para depois dividir e fazer justiça social, né? Então, eu acho que no campo dos medicamentos, a gente também está vivendo há 50 anos uma falácia desenvolvimentista, que é a gente acredita que a gente primeiro tem que fomentar pesquisa nessas doenças, depois, aí só a partir daí a gente vai conseguir fazer o desenvolvimento e a produção industrial desses medicamentos para só depois fazer acesso. E na verdade, nosso estudo parte do pressuposto de que isso não vai acontecer. Isso não vem acontecendo nas últimas décadas e isso não vai acontecer. Porque a gente parte da teoria de que existem medicamentos que não são industrializáveis. E aí, esse conceito ele é importante porque é o que fundamenta um pouco das pesquisas que a gente vem realizando aqui. Alguns medicamentos não são industrializáveis.
por N motivos. Além dessa questão da falta de interesse do mercado, há alguns medicamentos que possuem realmente uma escala de produção que não é industrializável, ou seja, atinge um número pequeno de pessoas ou necessitam de um processo de individualização da produção tão importante que é, desestimulam ou inviabilizam a produção em escala industrial. E aí, seja de uma indústria privada ou indústria pública também, porque aqui no Brasil nós temos um complexo industrial público importante. Então, há, e o que a gente vem mapeando é que há uma série de problemas de saúde essencialmente, e aí eu queria fazer o destaque, também de problemas de saúde que atingem crianças, inclusive, né? Eles têm uma escala de produção que é muito pequena para se tornar industrializável. Então, o nosso estudo ele tentou verificar se esses problemas de saúde eles poderiam ser atendidos por manipulação magistral, ou seja, pelo desenvolvimento de formulações e financiamento público de medicamentos manipulados. E aí vamos como é que foi o método assim desse trabalho, né? De uma maneira geral. Então, o que é primeiro, a primeira etapa desse trabalho foi, na verdade, identificar que medicamentos eram esses. Isso era uma coisa necessária porque isso não está mapeado. E aí eu acho que foi um grande resultado já desse trabalho que vai dar um outro artigo, inclusive, né? Esse mapeamento de lacunas terapêuticas. Então a gente partiu, claro, das listas de medicamentos essenciais, então Rename, OMS, dos guias terapêuticos do próprio Ministério da Saúde, dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, a gente começou a mapear tudo que esses documentos colocam como necessários e se isso está ou não sendo ofertado pelo SUS. Mas mais do que isso, se isso está sendo ou não ofertado na formulação correta, porque muitas vezes o guia o protocolo clínico ele define que tem que ser uma determinada dosagem, uma determinada posologia, mas muitas vezes isso não está disponível no SUS ou mesmo no mercado. Então, a partir daí, a gente construiu um rol de lacunas terapêuticas, ou seja, uma lista de medicamentos numa determinada formulação que deveriam estar sendo ofertados pelo Estado, pelo mercado, mas não está sendo ofertado. E aí a gente, depois de identificado essas lacunas, a gente fez uma análise de viabilidade, ou seja, desses medicamentos, quantos há possibilidade de produção magistral, porque nem todos são possíveis, são passíveis de produção por farmácias de manipulação, né? Ou seja, existem medicamentos que têm formas farmacêuticas complexas, são injetáveis, por exemplo, ou medicamentos que não possuem um princípio ativo disponível no país, ou precisa de uma técnica específica que não consegue ser realizado em farmácia de manipulação. E, por último, a gente também tentou a informação dos estados, né, coletar a informação dos estados se esses medicamentos, quais desses medicamentos eram mais prioritários, o que é que os estados já observam que tem mais necessidade. Então vamos aos resultados. Olha que interessante. Nesse estudo a gente conseguiu identificar 235 medicamentos classificados como lacunas terapêuticas, ou seja, estão descritos nos guias terapêuticos, na Rename, na lista do OMS, mas não possuem uma forma farmacêutica disponível pelo mercado. Então é um número bem expressivo, né? 2 centenas de medicamentos, e a gente tentou analisar quais são esses itens. 31% desses itens são antimicrobianos, ou seja, são de uso em infecções, em problemas de saúde de doenças negligenciadas mais clássicas, então tuberculose, hanseníase, toxoplasmose, o que era esperado, né? De doenças relacionadas à pobreza. Mas também a gente observou outros itens, né? Por exemplo, antipertensivos para crianças, medicamentos que são utilizados na neonatologia, muitos medicamentos de doenças congênitas, como a doença falciforme, por exemplo, doenças genéticas, medicamentos utilizados para transplantes, e aí principalmente transplantes em crianças, né? Muito desse percentual era de crianças.
E aí, olha que interessante, quando a gente perguntou para os estados desses itens o que era mais importante, os estados apontaram, principalmente 30% desses itens tinham uma demanda reprimida importante que eles conseguiam identificar. Porque, claro que quando um medicamento, um problema de saúde não é atendido, esse dimensionamento é mais complexo. Mas 30% desses itens, ou seja, uns 70 itens, os estados já conseguiam identificar que precisavam, né? Precisavam disso. Desses 70 itens, olha que interessante, 90% dos itens tinham possibilidade de produção por manipulação magistral. Tinha um princípio ativo disponível no país, ou você conseguiria adaptar a partir da fórmula existente, tinha uma formulação definida na literatura. Então, 90% era possível a produção deles. E cerca de 72% desses itens eram especificamente para o uso em pediatria. O que a gente pode observar como tem essa demanda, né, que não está sendo atendida para uso em crianças, né? E o que dá um caráter ainda mais importante de justificativa desse trabalho. Mas aí, pessoal, para finalizar, eu acho que talvez o dado mais interessante desse trabalho foi que a gente tentou dimensionar um pouco os custos de produção. E aí, claro que a gente não conseguiu dimensionar de todos os itens, porque é um trabalho um pouco mais complexo isso, mas de um percentual de itens, né, principalmente esses de doenças negligenciadas, para tuberculose, para hanseníase, para doença falciforme e tal, a gente conseguiu fazer um dimensionamento de quanto seria a produção. E aí, considerando tanto custos diretos, né, de princípio ativo, de embalagens, de recipientes, quanto custos indiretos também, como é, é, despesas relacionadas ao local de produção, ou mesmo a força de trabalho, né, do farmacêutico, tudo. E aí a gente conseguiu chegar num valor médio entre esses itens, e olha que interessante, o valor calculado foi de aproximadamente US$ 75 ano por paciente. Claro que alguns medicamentos vão custar mais, outros menos, né? Isso é uma média. US$ 75 ano, o que dá aproximadamente R$ 470 por ano por paciente, menos de R$ 40 por mês. Veja que interessante, né? Eu acho que esse é o dado mais importante do trabalho. Porque, veja, é um trabalho que mostrou que, sim, primeiro, né, questiona, na verdade, né, existem uma série de problemas de saúde que já continuam negligenciados há mais de 50 anos e não há perspectiva de que sejam resolvidos por produção industrial. Então, não adianta a gente ficar o tempo todo cobrando isso à indústria farmacêutica, porque não será resolvido. Mas o artigo coloca que a manipulação magistral é uma alternativa para resolver pelo menos aí 90% desses problemas, né, de saúde poderiam ser resolvidos, garantir acesso por meio da manipulação magistral. Mostrou que isso atinge principalmente problemas infantis, pediátricos e o mais importante, isso a gente pode garantir acesso a essas pessoas, a essas crianças por menos de R$ 40 por mês, se isso for um programa, né, uma iniciativa estatal que eu acredito que deveria ter um foco de atenção maior entre né, os gestores de saúde. Então é isso, pessoal. Se vocês acharem que esse material é importante para ser compartilhado entre pesquisadores da área, colegas farmacêuticos, gestores, ou mesmo associações ou pessoas que lutam, né, pela garantia de acesso a medicamentos para esses problemas de saúde, por favor, compartilhem esse material. E aí, nas próximas, a gente volta com outros temas interessantes sobre evidências ou pesquisas que a gente está produzindo por aqui. Até mais. Tchau, tchau.